Êxodo capítulo 13. Hoje nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 16. Como a gente sempre ensina aos irmãos, a gente precisa criar esse hábito, que é o seguinte: muitas vezes a gente voa na hora que o texto bíblico está sendo lido, a gente fica pensando tanto de coisa, né? E a gente voa e tal, e presta atenção naquilo que o pastor vai falar depois, como se a palavra que o pastor fosse falar fosse o que fosse importante, o precioso, o valioso. Mas eu lembro aos irmãos que o texto inspirado é a palavra, né? Então Deus fala conosco, irmãos, não é apenas quando o pastor fala. Por misericórdia, às vezes quando o pastor fala, Deus fala conosco, né? Mas Deus sempre fala conosco por meio da leitura da sua palavra. Então, agora quando vamos ler esse texto, leia com o coração aberto, em oração, já pedindo ao Senhor que essa palavra possa cair no nosso coração e possa produzir o devido fruto. Então, o contexto aqui, para os irmãos se lembrarem, nós temos aqui a celebração da Páscoa no capítulo 12, né? Onde o sangue foi passado ali nos umbrais da porta, e aí o anjo da morte passou e matou todos os primogênitos ali do Egito, mas poupou aqueles cujo sinal do sangue estava ali na porta. Nós entendemos o capítulo 12 de Êxodo como a celebração da Páscoa, e depois nós fazemos um paralelo com o nosso Jesus, tá certo? Nós fizemos de forma introdutória esse paralelo na semana passada, mas hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Eu quero pedir muita atenção dos irmãos, porque o texto que nós vamos ler, ele é muito rico, ele é muito desafiador, e ele é de difícil digestão, né? Digestão lenta. Então, a gente vai investir aqui alguns domingos pensando dentro desse tema, porque tem muita profundidade, tem muita riqueza, e tem muita revelação de Deus, inclusive, para nós. Os irmãos já perceberam que Êxodo tem tudo a ver com a nossa igreja, né? Às vezes a gente acha que está longe, né? Mas tem tudo a ver com a forma que nós adoramos e servimos ao Senhor. E no capítulo 13, isso vai ficar ainda mais evidente. O texto diz, texto escrito por Moisés, palavras do Senhor. O Senhor, verso 1, o Senhor disse a Moisés: consagre-me todo o primogênito, todo o primeiro que sair do ventre da sua mãe, entre os israelitas, tanto homens como animais, me pertencem. Moisés disse ao povo: lembrem-se desse dia, o dia em que vocês saíram do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor os tirou de lá. Portanto, não comam pão feito com fermento. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo do Egito. Quando o Senhor os estiver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que o Senhor jurou aos seus pais que daria a vocês, terra que mana leite e mel, vocês observarão este rito neste mês. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, nada que tenha sido levedado se encontrará entre vocês, nem ainda fermento será encontrado em todo o seu território. Verso 8: naquele mesmo dia vocês dirão aos seus filhos: isso
é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito. E será como um sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Portanto, guardem essa ordenança no tempo determinado de ano em ano. Quando o Senhor os estiver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a vocês e aos seus pais, quando ele lhes tiver dado essa terra, vocês deverão separar para o Senhor todo o primogênito, filho homem, que nascer, e todo o primogênito dos seus animais, os filhos e os filhotes machos serão do Senhor. Porém, todo primogênito da jumenta vocês poderão resgatar com um cordeiro e, se não o resgatarem, deverá ser desnucado, mas vocês resgatarão todo o primogênito do homem entre os seus filhos. Se no futuro os seus filhos perguntar, o que significa isso? Você responderá, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois aconteceu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou os seus primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito homem até o primogênito dos animais. Por isso, sacrificamos ao Senhor a todo primeiro filhote macho, mas a todo primogênito de nossos filhos nós os resgatamos. E isso será como sinal nas tuas mãos e por frontais entre os seus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. Amém? Irmãos, nós aprendemos a partir do capítulo 3 de Êxodo, que Deus ouviu o clamor do povo de Israel. 430 anos o povo ficou ali escravo no Egito, e o clamor do povo chegou aos ouvidos do Senhor, e Deus então resolve promover a libertação do povo. Ele se encontra ali então com Moisés no Monte Horebe. Os irmãos se lembram? Moisés pastoreava ali as ovelhas, e ali no Monte Horebe Deus se apresenta para Moisés por meio de uma sarça que ardia e não se consumia. Moisés ficou espantado com aquilo e ele pergunta, quem é o Senhor? Uma boa pergunta, né? Quem é o Senhor? Qual é o seu caráter? Qual a sua identidade? E Deus então se mostra para Moisés como sendo o grande eu sou. Está lá no verso 14 do capítulo 3, né? Deus vai dizer para Moisés, Moisés, eu sou o que sou. A tradução mais correta seria, eu serei o que serei. Moisés perguntou para Deus, Deus, me dê uma palavra para defini-lo. Me dê alguma coisa que eu possa dizer para Faraó, o meu Deus é dessa forma. Aí Deus vai dizer para Moisés, né, nessa resposta, olha, Moisés, eu sou indefinível, você não pode me engaiolar, você não pode me etiquetar, você não pode me colocar dentro dos limites da sua razão, porque eu estou para além de tudo aquilo que você pode conceber. Eu sou o que sou. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte, Moisés, à medida que eu for me revelando a você, eu serei o que serei, à medida que eu for me revelando a você, você vai conhecendo a natureza do meu caráter e você vai conhecendo o meu poder. Isso de fato aconteceu, irmãos. Moisés com seu irmão Arão, ele então se apresenta diante do faraó e diz que Deus manda que o povo seja liberto, não é? E aí nós vimos, e o pastor Tiago deu muita ênfase nisso, nós vimos ali que de forma recorrente o coração de Faraó ficou endurecido. E nesse endurecimento do coração de Faraó, o que Deus fez? Deus enviou pragas, não é assim?
nós estudamos as 10 pragas que Deus enviou ali para o Egito, e nós vimos que essas pragas, meus irmãos, essa manifestação do poder de Deus, ele era, ao mesmo tempo, um sinal para os egípcios, um sinal de morte e de condenação para os egípcios, mas também um sinal de vida e de libertação para o povo de Deus. Irmãos, não é assim a mensagem do Evangelho? Não é isso que o apóstolo Paulo vai dizer? Que nós carregamos uma mensagem, e o Evangelho é essa mensagem como se fosse um bom perfume de Cristo. Né? Os irmãos sabem o que é perfume? E Paulo vai dizer ali que no Império Romano, quando um rei ele era vencido, havia um desfile ali na Via Ápia, né? E o rei entrava todo amarrado, manietado e humilhado, e às vezes sem roupa, e os seus generais também, e eles faziam aquele desfile de humilhação, né? E aí, na frente dos generais conquistados, ia ali o general romano, o vencedor, né? E na frente de todo mundo ia ali as perfumistas, jogando pétala e perfumando aquele desfile. Aí olha só que coisa interessante, aquele perfume, para o general romano, o conquistador, era um sinal de vida, porque ele sabia que quando ele chegasse diante de César, ia ali com os reinos que ele havia conquistado para a glória de Roma, ele certamente iria ser promovido, ele iria ganhar o governo de alguma cidade, alguma coisa. Para ele e para os seus generais, para os seus comandados, era sinal de vida. Mas agora, para os reis ali, que estavam manietados, que estavam humilhados, era sinal de morte, porque eles se apresentavam diante de César e eles eram mortos, né? Aí Paulo vai dizer que esse perfume que nós carregamos, a mensagem do Evangelho, que nós somos portadores, meus irmãos, ao mesmo tempo que é uma mensagem de condenação, é uma mensagem de morte, para aqueles que não creem, para aqueles que têm a mente egípcia, para nós é uma mensagem de vida, de libertação. Então, é justamente isso que as pragas simbolizam. Elas simbolizam uma condenação para os descendentes da serpente, como nós temos exaustivamente falado, para os descendentes da serpente, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de condenação, e sobretudo aqui no capítulo 12, na Páscoa, quando o sangue do Cordeiro é derramado, que é uma figura muito clara de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando na cruz do Calvário, ele esmagou a cabeça da serpente, não é assim? Então nós temos aqui uma condenação, portanto, dos filhos da serpente. E nós temos aqui também, na Páscoa, uma mensagem de vida para nós. Nós fomos libertos. Nós éramos escravos no Egito, todos nós. Porque o Êxodo é uma história que diz respeito a nós, meus irmãos. Claro, diz respeito ao Senhor e é para a glória dele, nós vamos ver isso um pouco hoje, mas também diz respeito a nós, é a nossa história. Nós éramos escravos no Egito. E Deus, com braço forte e mão estendida, ele resolveu nos libertar. Então, portanto, é um dia de celebração. E é muito interessante porque já no capítulo 12 e aqui no capítulo 13, depois de Deus libertar o povo, o que ele faz? O capítulo 13 e o capítulo 12 muda muito o tom da narrativa, porque até o 11 tem ali Deus mostrando seu poder, mostrando a sua glória, mostrando a sua força, né? E tudo mais. Mas no capítulo 12 e no capítulo 13, nós temos aqui uma introdução de um novo tom na narrativa de Moisés, que é um tom litúrgico. Um tom litúrgico. Um tom de adoração. Porque olha só, o que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte: Moisés, eu vou libertar o povo. E se você ler na sua Bíblia, capítulo 7, verso 16 de Êxodo, nós vamos ver que quando Moisés chegou diante de Faraó, existia um motivo pelo qual ele iria libertar o povo. Guarde isso no seu coração.
há um motivo pelo qual Deus deseja nos libertar e nos liberta. Deus vai dizer, por intermédio de Moisés, mensagem entregue a Faraó. Deus vai dizer no capítulo 7, verso 16: deixa sair o meu povo para o quê? Para o quê? Isso. Outra tradução diz, para que me preste adoração. Deixa sair o meu povo para que o meu povo me preste adoração. Aqui está, meus irmãos, o motivo pelo qual Cristo nos liberta. Cristo não nos liberta para vivermos a nossa vida de forma egoísta. Cristo não nos liberta para que a gente ande conforme der na nossa cabeça. Cristo nos liberta para uma nova vida. Antes nós servíamos a Faraó no Egito, éramos escravos de Faraó, e agora Deus explodiu com essas cadeias. Nós somos livres. Mas agora, diante dessa liberdade, da celebração dessa liberdade, o que Deus faz? Deus estabelece uma liturgia. Ele diz, olha, agora que vocês são livres para me adorar. A nossa liberdade, portanto, o propósito da nossa liberdade, portanto, meus irmãos, grave isso no seu coração. O motivo pelo qual Cristo nos salvou não é para que a gente viva a nossa vida, mas é para que a gente viva para a glória dele, para que nós o adoremos. A segunda questão, e isso é muito importante, porque Deus não apenas nos liberta para que nós o adoremos, mas Ele nos dá uma liturgia. Porque se é verdade que Deus deseja ser adorado, Ele também nos dá a forma pela qual Ele deseja que nós o adoremos. Existe uma forma correta de adoração. Isso é muito interessante porque nós vivemos em uma sociedade onde a autenticidade está sempre sendo afirmada. Nós vivemos na era da autenticidade. Você liga a televisão, está todo mundo dizendo assim, seja você mesmo. Já viu isso? Seja você mesmo. Seja autêntico. Seja e manifeste a sua identidade com liberdade. Você é livre para você fazer aquilo que você acha que é o certo. Então, essa sociedade atomizada, individualizada, onde cada um tem a sua própria vida, é muito celebrada hoje, nos nossos dias, como sendo liberdade. Mas, meus irmãos, o que a palavra de Deus nos lembra, mais uma vez, é que nós não somos livres para viver conforme a nossa cabeça nos direciona. De jeito nenhum. Nós temos um Senhor. Nós temos um Quírios. Nós temos um Eu Sou que Sou, que nos libertou do Egito e agora Ele nos convoca, Ele nos ordena que nós prestemos culto a Ele. E esse culto não pode ser de qualquer maneira. Existe uma liturgia, meus irmãos. Existe uma forma pela qual nós devemos adorar ao Senhor. Na semana que vem, a gente vai pensar de forma mais aprofundada, porque Deus dá ordens litúrgicas aqui para Moisés, para que Moisés passe para o povo. Ele vai dizer, consagre os primogênitos, ele vai dizer que vocês não devem comer pães com fermento, não é? Nós vamos ver essa liturgia e nós vamos nos aprofundar nisso semana que vem. E aqui um parênteses, por favor, não falte, porque às vezes a gente tem que repetir, porque eu vejo que tem muita gente que não veio, né? Então, assim, esteja presente, para que a gente entenda o que Deus está fazendo conosco. Nós estamos desenvolvendo a verdade importa, e domingo após domingo nós estamos construindo, meus irmãos. Então, a gente não pode faltar.
A gente tem que estar presente. E é justamente isso que está aqui no subsolo desse texto maravilhoso que nós estamos lendo. Porque antes de Deus dar as ordens litúrgicas, ele estabelece um ritmo. Um ritmo. A vida tem um ritmo. A vida do cristão possui um ritmo litúrgico. Lá em Gênesis, quando a gente lê lá os primeiros capítulos, nós precisamos entender Êxodo à luz de Gênesis. Nós vemos uma coisa interessante, porque geralmente a gente lê ali capítulo 1, a gente lê assim, Deus cria o sol, Deus cria a lua, Deus cria as estrelas, né? E a gente acha que Deus, nos primeiros dias, ele está criando coisas, não é assim? Não é? Não dá essa impressão? Ele está criando coisas. E não, claro, ele está criando coisas ali. Mas mais do que isso, gente, ou no subsolo disso, ou amarrando tudo isso, Deus cria essas coisas, mas em um determinado ritmo. Dias. Reparou? Deus cria lá os céus e a terra, tal, aí vai, houve tarde de manhã. Cria outra coisa, houve tarde de manhã. 7 dias. Né? Ou seja, existe um ritmo sagrado. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender a sacralidade do tempo. Mais da forma como nós adoramos, nós precisamos entender o ritmo que nos leva à adoração. O ritmo que nos leva a prestar culto diante do Senhor. Deus estabeleceu um ritmo que ele deseja ser adorado. Se você ler aqui, você vai ver que Deus estabelece o primeiro dia do ano, ou o primeiro mês do ano para os judeus, que é o mês de Abib. Está aí na sua Bíblia, não está? Que é o mês que acontece a Páscoa. A Páscoa. Esse mês aqui, dentro do nosso calendário, é março, abril. É por isso que quando a gente comemora a Páscoa, né? Páscoa cai geralmente março, abril, não é isso? É claro que foi também nessa data que Jesus, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Jesus morreu crucificado na Páscoa, mês de março e mês de abril. O que Deus está dizendo para o povo? Olha, o ritmo e o tempo é muito importante, meus filhos. E vocês precisam ter isso na mente de vocês, sabe por quê? Porque vocês esquecem quem vocês eram. Nós nos esquecemos, gente, de quem nós éramos antes do Senhor. E o que Deus vai dizer aqui? Deus vai dizer o seguinte: olha, o primeiro dia na vida de vocês, o primeiro mês do ano na vida de vocês, ou melhor, a vida de vocês começa na Páscoa. Depois da morte do Cordeiro, depois da morte de Jesus, nós temos o início da nossa vida. Ou seja, por causa do sacrifício de Jesus e por causa do sangue que ele derramou, foi inaugurado um novo ritmo na nossa vida, meus irmãos. Antes, o divisor de águas, antes nós éramos escravos no Egito, nunca se esqueça disso. Meu irmão, minha irmã, nunca se esqueça disso. Antes nós éramos escravos no Egito. Antes nós éramos entregues a nós mesmos. Antes nós éramos, por natureza, filhos da ira, o apóstolo Paulo vai dizer. Nós éramos filhos da serpente. Nós estávamos algemados por causa do peso do nosso pecado. Nós estávamos condenados. Nós não podemos nos esquecer disso, gente. Nós não podemos nos esquecer de onde nós fomos tirados, meus irmãos. Antes da Páscoa, nós éramos descendentes da serpente. A cruz de Cristo era condenação para nós. A lei de Deus nos condenava, meus irmãos. Nós estávamos condenados eternamente para o inferno. Mas o primeiro dia
O primeiro mês, a primeira festa foi estabelecida na nossa vida porque nós fomos encontrados por Jesus, nosso Cordeiro Pascal. E agora nós recebemos vida. É isso que o texto está dizendo. A vida de vocês começa a partir do evento pascal. Agora, por causa de Jesus, foi inaugurado um novo tempo, foi inaugurado um novo ritmo na nossa vida. Portanto, não se esqueçam. E aí ele vai dizer, isso tem que ser um evento anual. Todo ano vocês precisam se lembrar de onde vocês saíram e para onde vocês estão indo. Eu vos libertei para que vocês me adorem. Nós precisamos nos lembrar. Mas só que não é um evento apenas anual, porque depois nós vamos ver aqui que Deus estabelece também os dias ali da festa, que são 7 dias da semana. Outro ritmo. Outro ritmo. Deus deseja ser adorado nos 7 dias da semana. Deus deseja ser adorado nos 7 dias da semana. Portanto, o nosso culto não está circunscrito a domingo de manhã, gente. Ele precisa que nós nos lembremos e consagremos o nosso tempo para Ele 7 dias por semana. Porque nós somos seres que estão sempre em adoração. Ou nós adoramos a Deus, ou então nós adoramos alguma outra coisa. Mas fato é, nós estamos adorando a alguém. Então, existe uma liturgia na nossa rotina. Esse é o ponto. É o que Deus está dizendo para o povo de Israel. Existe uma liturgia e uma adoração na sua rotina. Quando nós nos acordamos de manhã, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Qual a primeira coisa que nós pensamos? A gente vai olhar o celular? A gente vai ver as notícias? A gente vai ver uma oferta? Isso é liturgia, isso é adoração, isso é culto. Isso é nós nos esquecendo de quem nós somos. Isso é a gente não consagrar a Deus o nosso tempo, esquecer da sacralidade do tempo presente. E nós estabelecemos os nossos ritmos e os nossos deuses. Então, olha o que o texto está dizendo, é que nós precisamos cultuar a Deus nos 7 dias da semana. A gente não pode nunca se esquecer a quem nós pertencemos. E aquele dia que nos é ofertado, a quem nós estamos cultuando. Precisamos cultuar o Senhor. E o mais interessante, a gente vai aprofundar isso na semana que vem, mas ainda dentro dessa questão do ritmo, o que o texto vai dizer é que nós vamos adorar a Deus nos 7 dias, mas nos últimos dias nós vamos fazer as consagrações, e elas têm que ser semanais, elas têm que estar diante do Senhor, consagrar os primogênitos, né? Nós precisamos entregar os primogênitos dos nossos filhos, nossa primogenitura e também dos animais. Mas olha que coisa interessante, existia um dia na semana de uma consagração especial. De uma consagração onde o povo se reúne liturgicamente, porque aqui a adoração, gente, ela é comunitária. E aqui, um parêntese, não existe adoração individual nesse aspecto. Não existe cristianismo individualizado. Porque a gente vai falar, eu tenho meu jeito de adorar a Deus, pastor. Eu tenho meu jeito de cultuar a Deus, pastor. Eu tenho meu ritmo de cultuar a Deus, pastor. Então, eu cultuo a Deus da minha forma, do ritmo que eu quiser, no meu calendário, e aí, uma vez ou outra, eu me reúno lá, uma vez por mês eu vou na igreja. Não está na moda assim? A gente estabelece o nosso ritmo. O ritmo de adoração comunitária. A gente, né, autêntico, né? A gente faz o nosso calendário. O nosso calendário. A nossa agenda.
Então, a gente vai estabelecer a agenda, e aí, porque nós nos esquecemos de quem nós somos e de onde nós saímos, nós temos aquela mente egipcizada ainda, não é? Do Egito, nós estabelecemos o nosso calendário. E nós esquecemos que existe um dia onde a comunidade se reúne para adorar a Deus. Deus não aceita culto da nossa maneira. O culto que Deus exige de nós e aceita de nós tem que ser a sua maneira. E se há uma coisa que Deus exige de nós, é a adoração comunitária. Está aqui no Êxodo, está permeando todos os escritos do Novo Testamento. Deus exige que o seu povo se reúna para que o povo reunido lhe preste culto. É na comunidade dos santos, irmãos, que nós adoramos a Deus. Hoje está em moda, né? Eu vi, nem sabia que existia. Oh, meu Deus, a gente às vezes tem que estudar, a gente vê cada coisa que dá uma náusea, né? Mas agora está na moda você apagar a luz das igrejas assim, né? Não sei se vocês já viram isso. Estou até querendo fazer isso aqui um dia. Aí apaga a luz, tudo escuro, porque aí você vai adorar a Deus, só você e Deus, entendeu? Aquela coisa assim, né? Aquele culto desconectado. O culto é com o irmão. O culto é olhando para o rosto do irmão. O culto é amando o irmão. O culto é acolhendo o irmão. O culto é semanal, é comunitário. É comunitário. Isso eu fecho. Irmãos, eu não estou querendo aqui estabelecer nenhuma regra, nenhuma lei. Os irmãos são livres, né? Mas eu não consigo conceber, eu não consigo entender, à luz do Antigo e do Novo Testamento, um cristão que vai na igreja só quando dá na cabeça dele. Só quando está com vontade. Cara, como os jovens falam, mano, de boa. Cara, tô cansado. No calendário tem outra coisa. Não preciso. Precisa sim, filho. Precisa sim. Precisa sim. Porque você esquece quem você é. Você esquece quem você é. Você esquece quem Deus é. Você esquece de onde você foi tirado. Você esquece o que você deve detestar. Você esquece aquilo que você deve amar. Que adianta você ganhar o mundo todo? Está tudo dando certo para mim, pastor. Já prometeu para Jesus, tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Está dando certo, meu filho? Cuidado. Acho que o Douglas que falou, né? Se você é um cristão e as coisas não estão pegando no celular, tem alguma coisa errada, né? Que adianta, meus irmãos, ganharmos o mundo todo se a gente está perdendo a nossa alma? Então, Deus deseja ser adorado. Fomos libertos do Egito e o objetivo da nossa libertação não é para vivermos para nós mesmos, é para vivermos para a glória de Deus. E Deus deseja ser adorado, mas Ele tem uma forma pela qual Ele quer que nós o adoremos. E nós vamos entrar nessa forma semana que vem. Mas existe um ritmo, existe um ritual que nós fazemos comunitariamente, onde nós nos lembramos e lembramos uns aos outros sobre a beleza de Deus. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? É exatamente isso. Imagine que numa grande orquestra, não é assim?
A gente não pode ter o nosso ritmo, porque numa grande orquestra, se eu falar alguma bobagem, vou arriscar aqui. Mas às vezes a gente, um canta num tom, canta no outro, não é assim? Mas quando está todo mundo junto, não dá um culto completo. Um é baixo, o outro é soprano, o outro é barito, o outro não é. A gente, um toca um acorde, outro toca outro, aí quando junta, não dá uma música belíssima. Assim, meus irmãos, é a nossa adoração. Quando nós não vamos à igreja, quando nós somos infrequentes à igreja, nós enfraquecemos o coro. Nós roubamos do nosso irmão algo que Deus nos deu. E não nos deu para que a gente guarde, Deus nos deu para que a gente compartilhe. Quando nós não vamos à igreja, nós enfraquecemos a igreja, gente. Por favor, não estou falando isso porque eu quero auditório, que eu quero casa cheia. Deus sabe que não é isso. Eu estou falando porque essa é a natureza da vida cristã. Não existe cristianismo sem vida comunitária. A igreja não sou eu. A igreja não é você. A igreja não é do seu jeito. A adoração não é do nosso jeito. A igreja somos nós, meus irmãos. A igreja somos nós. E se somos resgatados pelo sangue do Cordeiro, nós precisamos adotar esse ritmo. Ver a sacralidade do tempo presente que Deus nos dá diariamente. Nosso culto é diário. Quando nós nos levantamos, tem uma música que diz, a Viviane morre de rir, que eu canto lá em casa, né? Que seja esse meu universo, né? Não tem uma música assim? Eu não quero dar-te só uma parte do meu tempo, que seja o primeiro pensamento, né? Um chicletinho essa música. Mas não é isso? Quando você acordar, o primeiro pensamento da oração. Deus, eu amo meus irmãos, eu amo a minha igreja, a vida é bela, eu vou gastar a minha energia, eu vou gastar o meu tempo, eu vou gastar minhas forças, eu vou dedicar cada fôlego que eu tenho para que a glória de Deus seja manifesta, eu vou gastar a minha vida para que os meus irmãos sejam enriquecidos com o dom e com a dádiva que Deus me deu, porque esse amor que está em nós, meus irmãos, ele transborda de tal forma, é um rio de água viva dentro de nós, é isso que Jesus vai dizer em João 7, é um rio de água viva que transborda dentro de nós, que a gente não consegue conter, nós queremos compartilhar, e não importa se nós estamos com vontade de compartilhar, não importa se nós estamos sentindo energia de igreja, não importa se nós temos alegria de igreja, não importa se nós estamos com depressão, com pressão, não importa, o que importa é que a nossa vida é um instrumento de adoração a Deus, e Deus deseja nos usar para manifestar por meio de nós a sua glória, e para manifestar também por meio de nós a sua beleza, para que os nossos irmãos, por intermédio daquilo que nós recebemos da parte de Deus, para que os nossos irmãos sejam edificados, para que os nossos irmãos sejam fortalecidos, para que os nossos irmãos sejam encorajados a estarem firmes diante do Senhor. É por isso que nos reunimos. Nós nos reunimos para nos fortalecermos mutuamente, meus irmãos, para que nós jamais nos esquecemos de quem nós éramos, escravos, mortos, condenados, mas agora nós recebemos uma nova vida, boa nova do Evangelho. Pertencemos ao Senhor, somos o Senhor, amamos ao Senhor, amamos a igreja do Senhor, desejamos que os rios de água viva de Deus, poderoso rio de água viva, se manifestem por meio da generosidade, do amor, da hospitalidade, da graça de Deus entre nós, para que as pessoas, para que o mundo possa ter como testemunho de condenação que nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz. Deus nos chama para isso. Deus nos chama para isso. Deus deseja ser adorado. E há um ritmo para essa adoração. Semana que vem a gente continua. Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Poderosa palavra, poderosa palavra. Ó Jesus, que o Senhor possa aplicá-la nos nossos corações de uma forma
profunda, Senhor. Aquilo que as minhas palavras são limitadas, que o Teu Espírito possa levar da mente dos meus ouvintes, Senhor, aos corações, possa produzir muito fruto para a Sua glória, Pai. É assim que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém, amém, amém.